Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como eu consegui, né? O que eu fiz para acertar 42 de 45 questões na prova do Enem, como eu estudei. Mas antes disso eu gostaria de agradecer todo mundo que comentou no meu vídeo anterior, todo mundo que deu like, todo mundo que deixou ali um comentário positivo, todo mundo que mandou mensagem para mim no Instagram. Eu fiquei bastante feliz. Eu ainda tô tentando responder todo mundo, teve bastante comentário, eu tô lendo um por um, tô respondendo um por um. Gente, de coração eu agradeço a todos vocês. Eu espero que possa chegar mais gente, né? E eu senti falta, como eu disse no vídeo, de um conteúdo feito de um estudante comum que representa o Brasil real para outros estudantes que representem também o Brasil real. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês aproveitem. E se gostarem, deixem o like. E é isso, gente. Valeu! Então, para esse vídeo ficar minimamente organizado, eu vou tentar dividir ele em algumas partes. Aqui nessa primeira parte, eu vou dizer o primeiro ponto que foi essencial para mim foi definir qual vestibular ia ser a minha prioridade. Por quê? No começo do ano, eu lembro que lá para março, eu tava. Meu, eu queria estudar para todos os vestibulares. Eu queria estudar para Unesp, queria estudar para FUVEST, queria estudar para Unicamp e para o Enem ao mesmo tempo. Meu, isso é impossível. Não... é uma coisa assim que você não tentem fazer isso porque vocês vão acabar perdendo foco, não vai ter foco na verdade, desde o começo, sabe? Porque cada vestibular, ele cobra matéria de uma maneira diferente. O Enem, ele tende a ser menos conteudista, ele quer que você faça uma análise mais crítica do que está perguntando, tanto que ele não vai direto e pergunta assim como a prova da Unesp faz. Eu já fiz o vestibular da Unesp e é uma dinâmica completamente diferente de prova. Então, assim, definir se o Enem vai ser sua prioridade é bastante importante. Se o Enem for sua prioridade, pô, estuda pro Enem, sabe? É, eu acho que isso, assim, foi essencial para mim. O segundo ponto é identificar os conteúdos mais importantes de cada disciplina. Identificar os conteúdos que mais caem por análise de incidência mesmo. Eu fui lá, identifiquei os conteúdos mais importantes de história. Pô, história é cobrado isso, isso, isso e isso. Eu vou focar em estudar mais esses conteúdos aqui. Ou estudar eles primeiro e tentar fazer mais questões disso. Geografia é a mesma coisa. Filosofia e sociologia é a mesma coisa. História da arte é a mesma coisa. E como cai mais história e geografia, eu tentei deixar filosofia e sociologia lá pro fim, mais pro fim do ano, sabe? Porque é uma coisa que cai menos, tem menos questões disso. E, como eu disse, o Enem não é uma prova conteudista. Ele quer que você faça uma análise crítica daquilo ali, entenda criticamente o que está sendo perguntado, sabe? Não é uma coisa assim que você vai chegar, vai decorar diversos nomes, vai decorar diversos períodos históricos e vai mandar super bem na prova, porque assim, o Enem não tem essa característica, sabe? Então, identificar os conteúdos mais importantes de cada disciplina foi o segundo ponto e me ajudou bastante. Assim, foi essencial, foi peça-chave também. O terceiro ponto, assim, foi definir como eu ia estudar, sabe? Se eu ia focar mais em ver conteúdo, se eu ia focar mais em resolver listas de exercício, se eu ia ver, vou lá, assisto uma aula, faço questão, o que que eu faço? O que que eu fiz, gente? Eu fiz uma maratona de humanas. O que é uma maratona de humanas? Pô, você vai lá, define quais são os conteúdos que são a sua prioridade, né, para a prova do Enem. E aí você vai, assiste esses conteúdos. Eu gostava de dividir por blocos, sabe? Por exemplo, vou ver história, história geral. Meu, eu via os principais, assim, tópicos de história geral, tudo de uma vez, e não tô falando que eu via tudo em um dia, tá? Eu tô dizendo que eu ia lá, assistia, não fazia exercícios entre as aulas que eu assistia, né? Inclusive, eu gostaria de recomendar um canal para vocês, que é o canal Parabólica do professor Pedro Renó. Ele tem todo o conteúdo de história, filosofia, sociologia, história da arte gratuito no YouTube. Foi um canal assim que tipo me ajudou bastante. Inclusive, ele é o professor que está na plataforma do Ferreto, mas vocês não precisam assinar a plataforma do Ferreto para ter acesso às aulas dele, porque as aulas dele estão disponíveis aqui no YouTube completamente gratuitas, assim como
O professor Boaro, ele faz um trabalho excelente, o professor Boaro é de física, né? O professor Boaro, ele disponibilizou todo o conteúdo de física do ensino médio de maneira gratuita para ajudar os alunos. Isso foi uma coisa assim, cara, é uma coisa nobre demais. Mas aqui a gente tá falando de humanas, tá? Então, eu assistia os blocos de aula, definia, pô, vou ver história geral. E os principais tópicos. E aí, meu, lista de exercícios, sabe? E depois que eu via todos os principais assuntos de, por exemplo, de história, geografia e tal, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer provas antigas, que é o que eu vou falar agora. Uma coisa que foi muito eficiente nos meus estudos foi estudar por questões e provas antigas. Eu acho que isso assim é essencial. Na escola a gente não é uma coisa assim que a gente não aprende, eu acho que eu nunca tinha visto isso antes de eu estudar, sabe, pro ENEM agora, estudar por provas antigas, estudar fazendo questões, porque a gente fala muito de conhecer a prova. E a melhor maneira de você conhecer a prova, né? Eu pensei isso, cara, é fazendo a prova. E eu sei que às vezes dá medo, e eu senti esse medo, eu confesso. Muitas vezes eu pensei, pô, eu vou começar a fazer prova agora, e se eu errar um monte de questão? E. Porque a gente tem essa resistência, né? A gente nunca quer estar errado, a gente nunca é, quer ver a gente mesmo como um fracassado e tal, ou com baixo desempenho. Então, assim, eu pensei, pô, é melhor eu errar agora, é melhor eu errar no treino do que errar no dia do jogo, sabe? Então, o que que eu fiz? Depois que eu terminei de ver todos os conteúdos, os principais conteúdos de humanas, eu fui lá, cara, eu comprei uma apostila, eu vou mostrar ela aqui pra vocês daqui a pouco. É... Entrei na Shopee, comprei essa apostila 10 anos de provas de Enem, impressa. Cara, eu fui e dali prova antiga de humanas, uma atrás da outra. Eu não tô dizendo, ah, vou fazer uma hoje, uma amanhã. Não, não, não. É pelo menos assim, uma assim por semana, duas por semana. Enem, Enem PPL, sabe? Fiz prova também da FATEC. Justamente, gente, para conhecer a prova, ver como cobra, também é um bom jeito de você identificar uma matéria que você, assim, talvez não saiba, sabe? Pô, por exemplo, caiu uma coisa sobre Era Vargas. Pô, esse ponto aqui de Era Vargas eu não sabia, então eu vou anotar ele, vou estudar. E é uma coisa, assim, para você também identificar por que que você está errando a questão. Pô, se você errou a questão por falta de conteúdo, se você errou a questão por uma análise que você não fez, se você errou a questão, sei lá, você leu o enunciado de uma maneira que não era para ler, você interpretou o enunciado de maneira errada, sabe? Eu acho assim que fazer prova antiga ajuda bastante nisso, sabe? E ajuda você a diagnosticar o que você a sua falha ali, qual está sendo o seu problema. E ajuda você a evoluir. Como eu disse, eu não comecei, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu não comecei acertando 40 questões, 37 questões, 38 questões, não. Eu comecei acertando muito poucas questões. E eu fui pegando o jeito da prova, eu fui entendendo como que cobra. E graças a isso, eu acho que foi graças a fazer prova antiga que eu consegui progredir, sabe? E eu disse também no meu vídeo passado que eu não eu não acertei mais de 40 questões. Eu acho que 40 questões foi o meu máximo. E na prova eu consegui acertar 42 questões, sabe? E foi graças a isso, mas nos simulados eu tava regularmente acertando 37 questões, 38 questões, 36 questões, sabe? Uma coisa que se tornou regular. Uma coisa que preocupa também a maior parte das pessoas é a quantidade de horas de estudo. Eu também ficava muito preocupado no início, mas eu cheguei a constatar que qualidade é muito melhor do que quantidade, sabe? Qualidade é o que importa. O que que adianta você estudar 8 horas por dia, só que você não está tendo um estudo ativo, não está conseguindo reter o que você aprende? E, sinceramente, gente, tem gente que fala que estuda 10, 12 horas por dia. Vocês acreditam que isso seja verdade? Assim, eu não boto fé, sabe? Eu não acredito, eu não acho que seja verdade. Se for verdade,
em alguns casos, assim, é uma coisa que está desgastando totalmente a pessoa. A pessoa tá com o psicológico, hum, sim, não dá nem para mensurar, sabe, o quão abalado o psicológico da pessoa tá. Então, assim, é uma coisa que não é saudável, não é bom, e é muito melhor vocês terem qualidade no estudo de vocês do que focarem nas horas. Porque, como eu disse, teve dia que eu estudei 8, 9 horas por dia, teve dia que eu estudei 4 horas por dia, teve dia que eu não estudei, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu fiquei basicamente um mês sem estudar porque eu tava totalmente esgotado, gente. Eu tava desmotivado, esgotado, tava cansado e outros problemas também me abalando. E a quantidade de horas de estudo por dia depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma realidade diferente, sabe? Tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem filho para cuidar, sabe? Não dá para estabelecer um horário como padrão, tipo, você vai passar se você estudar 7, 8 horas por dia. Não, isso não é justo, sabe? Então, assim, gente, não se apeguem à hora, a tempo de estudo, carga horária de estudo. Não é nada universal, não é nada definido, sabe? E muita gente me perguntou se ao longo da minha preparação eu fiz algum cursinho. Não, gente, eu não fiz nenhum cursinho, eu estudei em casa. Eu tinha acesso à plataforma Biologia Total, né, ou a Prova Total, que na época eu assinei por R$ 400, se eu não me engano, 12 ou 13 meses de acesso. Meu acesso já deve estar até acabando, né? Mas assim, gente, não se prendam a essa ideia de que vocês têm que assinar determinado cursinho ou se vocês não tiverem acesso a determinado professor, a determinado conteúdo, vocês não vão conseguir passar. Muito conteúdo que eu usei para estudar, eu achei online, não achei assim em nenhuma plataforma de cursinho. Fui procurando assim na internet. Tem muitas apostilas, tem muitos canais, como a exemplo do professor Pedro Renó, que tem todo o conteúdo de humanas, exceto geografia, tá? Então, assim, gente, eu sei que é muito difícil, só que, assim, a gente tem que fazer um esforço para superar esses objetivos e alcançar nossos sonhos. Vocês comentaram bastante no meu vídeo anterior, né? E eu fiquei super feliz com isso, de que vocês, pô, tô torcendo por você, a gente vai conseguir e tal, você vai conseguir, basta persistir. E é isso, gente. Eu concordo plenamente com vocês, a gente tem que persistir, a gente vai conseguir. Só que não vamos desistir, não vamos deixar essas dificuldades abalar e tirar a gente do nosso caminho, beleza? Eu vou deixar aí a questão que eu falei, exemplo do Enem, né? Que eu tava falando que o Enem é uma prova menos conteudista. E só pra gente dar uma analisada, só um bônus aí pro vídeo. É isso, gente. Essas foram minhas considerações finais. Eu agradeço de novo todos vocês que comentaram, todos vocês que me mandaram mensagem, todos vocês que compartilharam alguma experiência. Pô, teve gente que comentou: eu tava na mesma que você e consegui passar. Várias coisas, não dá nem pra dizer aqui porque foi muita gente, muita coisa mesmo. Se eu fosse citar nome, eu ia ficar um tempão aqui. Então, gente, o texto ele busca explicar basicamente o que é o programa de aquisição de alimentos. Ele fala que é um programa que consiste na compra de alimentos originários da agricultura familiar, de assentados da reforma agrária, trabalhadores sem terra, agroextrativistas e etc, né? E o comando ele pergunta, né, qual é a importante conquista que essa ação governamental vai trazer para os pequenos produtores, né? Inovação tecnológica, reestruturação fundiária, comercialização garantida, eliminação do custo de frete, negociação na bolsa de valores. Qual que é, né? A resposta é C, comercialização garantida. Por que que não é as outras? Então, é, essa questão, eu acho que tem que ter um olhar mais analítico, né? Eu acho que você tem que saber, é, assim, na dinâmica do campo brasileiro, é, onde estão inseridas essas inovações tecnológicas, o que que é reestruturação fundiária, eliminação em custo de frete, negociação na bolsa de valores são alternativas que não têm nada a ver com a questão, porque justamente a gente está falando de pequenos produtores, a gente está falando de trabalhadores rurais sem terra, a gente está falando de assentados da reforma agrária, sabe? Então, a única resposta, assim, que é a correta é a C. Reestruturação fundiária estaria falando, por exemplo, de reforma agrária, que é uma coisa que esse programa não propõe. Reforma agrária é uma coisa completamente diferente, sabe? Inovação tecnológica, a gente sabe que
inovação tecnológica no campo em questão de agricultura e agropecuária é uma coisa que está restrita bastante a grandes latifúndios, sabe? Então, eu acho que essa questão, por isso que ela busca uma análise maior do aluno, sabe? Não é uma questão que se decora conteúdo para responder ela. É uma questão que busca, assim, um olhar mais analítico, entendeu? É isso que eu quis dizer. Quando eu disse que o Enem é uma prova menos conteudista e várias questões têm esse modelo. É isso, gente. Valeu.